Abra sua Bíblia, o livro de Lucas, texto que nós lemos, capítulo número 15. Lucas 15, verso 13, diz assim: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Verso 14: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Verso de número 24: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, ou em outras versões, a regozijar-se. Você já deu para perceber que o tema será o filho pródigo, que iremos tratar nesta oportunidade. E eu gostaria de frisar aqui algumas características do filho pródigo. Filho pródigo era um jovem, o mais novo, de uma família abastada financeiramente. Não era uma família qualquer. Você percebe pela descrição da história que eram dono de propriedades, tinham rebanhos, tinham empregados, eram pessoas idôneas de responsabilidade, e dá-se a entender que eram pessoas que temiam a Deus. E esse jovem, não satisfeito com a vida cotidiana que levava na companhia do seu pai, ele resolve fazer uma proposta que na verdade era uma grande afronta. Ele exigiu do seu pai a parte que futuramente lhe tocaria na herança, que o seu pai antecipasse, porque ele estava enjoado daquela vida. Ele estava enfadado da companhia da família, quem sabe dos conselhos do pai, dos limites que o pai impunha, quem sabe para chegar em casa à noite, quem sabe a saída com os colegas, com os companheiros, quem sabe a mãe aconselhava, se preocupava demais com aquele rapaz, e ele se enfadou daquela vida, estava cansado da mãe, estava cansado do pai, estava cansado daquele irmão chato, que vivia discutindo, e disse: eu vou embora, eu vou embora daqui e vocês nunca mais vão me ver. Eu já presenciei essa história na vida real, e geralmente o fim é trágico, o fim é triste, é terrível. O seu pai com o coração destruído. Qual pai, amados, tem prazer de despedir o filho numa situação dessas, que o filho pródigo foi despedido, depois de afrontar a família, desrespeitar o irmão, que era o herdeiro legítimo, o primogênito. Ele partiu com os bolsos cheios, com as malas cheias, e foi para uma terra, mas ele não foi para a cidade vizinha, porque o seu pai poderia ir lá para saber como é que ele estava. Quem sabe a sua mãe não ia resistir, ia mandar uma carta. Ele foi para bem longe, para muito longe, aonde a sua família não tivesse nenhum tipo de interferência, porque ele queria aproveitar a vida. Jesus descreve nesta parábola que ele viveu dissolutamente, ou seja, ele viveu irresponsavelmente, ele não teve compromisso financeiro, ele gastou tudo, surgiram muitos amigos,
aqueles amigos de bares que chega e se aproxima daquele que tem dinheiro apenas para se aproveitar. E aquele homem destruiu tudo. Não foi pouco dinheiro que ele levou. Jesus disse que ele destruiu toda a sua fazenda, todos os seus recursos. As coisas começaram a ficar difíceis. E os amigos começaram a desaparecerem. Aquele amigo que estava na porta todos os dias, quem sabe o filho pródigo chegou na porta dele e ele mandou: diga que eu não estou, eu saí. E ele começou a se ver sozinho no meio de uma terra estranha, porque o inimigo faz isso com as pessoas. Ele faz uma propaganda muito boa do mundo lá fora, do pecado, dos prazeres, mas quando ele leva e aprisiona o indivíduo, ele mostra a verdadeira realidade do que é ser escravo do pecado, escravo de Satanás. E aquele rapaz começou, numa terra distante, a padecer necessidade. Eu quero falar de 3 características dele aqui nessa terra distante. A primeira é que ele estava distante, estava longe, separado do cuidado paterno, do cuidado materno, que é o maior cuidado que um filho pode contar, é o cuidado da mãe. Não é que o pai não tenha cuidado, o pai cuida de uma forma de pai, a mãe cuida da forma de mãe. Só mãe sabe descrever e compreender este cuidado. Segunda característica, amados, ele estava perdido. Ele se perdeu espiritualmente, porque desobedeceu os pais, saiu de debaixo da bênção do pai, da bênção de Deus automaticamente. Estava perdido moralmente, porque ele mergulhou numa vida de vício, numa vida de jogatina, numa vida de prostituição, de amizades erradas, e isso levou à destruição. Estava perdido. E Jesus deixa bem claro que aquele jovem não estava apenas perdido, ele estava morto, porque o homem que vive nesta condição, ele está morto espiritualmente. Quantas pessoas que já viveram entre nós, que já louvaram a Deus entre nós, e se enfadaram da vida cristã, acreditaram nas ofertas do mundo, e rumaram as malas e foram embora, e hoje estão escravizados, estão perdidos, estão mortos nos vícios. E o mais preocupante, queridos, é que existem muitos pródigos que não partiram. Existem hoje muitos pródigos que não partiram. Aquele partiu, foi para a terra distante. Infelizmente nós vivemos dias em que os pródigos estão dentro da igreja. Os pródigos até vêm para o culto. Os pródigos até participam do culto de Santa Ceia, mas o seu coração está distante de Deus. A sua vida está longe de agradar a Deus. Está vivendo uma vida dissoluta na casa de Deus, participando do banquete espiritual, mas não participando da santidade que a Bíblia exige. Isso é preocupante, porque você ser pródigo dentro da casa de Deus, ouvindo a mensagem de Deus todos os dias, cantando louvores a Deus todos os dias, mas negando-se a viver a verdadeira doutrina, obedecer fielmente a palavra de Deus, você está sendo pródigo. E é um pródigo consciente. Se o sermão for muito duro, ele acha ruim. Já começa a pensar na possibilidade de uma igreja mais moderna, de um pastor mais interativo, mais atual. Alguns até partem mesmo, como muitos já partiram,
procurando outros ares, outras mensagens, outra forma mais jovial de adorar, quem sabe, ao invés de voltar para debaixo da obediência da doutrina, da palavra. Jesus advertiu que viriam dias, Paulo também falou que a palavra poderia soar como comichão nos ouvidos. Uma coisa ruim, quando você está com algum problema no ouvido que tem um barulho, ou com aquela coceira no ouvido que seu dedo não consegue alcançar, e você fica perturbado com aquele negócio. O comichão dos ouvidos é mais ou menos isso. A palavra incomoda, a palavra não alimenta mais, a palavra machuca, a palavra afasta, a pessoa só acha que não precisa tudo isso, que não é necessário. Mas nós precisamos refletir sobre isso, porque tem muitos pródigos que não partiram, não precisou partir, está entre nós, e eu preciso sondar se eu não estou sendo um pródigo dentro da casa de Deus. Mas é possível, pastor? É possível. Eu preciso buscar viver verdadeiramente aquilo que eu prego, ou melhor, eu preciso pregar verdadeiramente aquilo que eu vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Se de alguma forma esta mensagem te alcançou, não te preocupes, porque aquele rapaz, apesar de ele estar longe, apesar de ele estar perdido, apesar de ele estar morto, um dia ele caiu em si. Um dia ele se lembrou da casa do seu pai, de como ele era uma pessoa honrada, de como ele não precisava ir todos os dias para a lavoura, porque ele era filho do patrão, de como ele era alimentado diante dos seus companheiros, de como ele era honrado pelos funcionários do seu pai. E então ele caiu em si e se arrependeu profundamente no seu coração. O arrependimento, queridos, é a chave para o quebrantamento, é a chave, o primeiro passo para o avivamento nas nossas vidas. Aquele jovem se arrependeu do que ele fez. Ele não só se arrependeu, ele se envergonhou do que ele fez. E ele tomou uma decisão que muitos de nós relutamos para não tomar, porque pedir perdão não é fácil. Pedir perdão para minha mulher, quando eu estou chateado com ela, quando eu tenho certeza que ela que está errada e eu tenho razão, isso é fácil? É ou não é? Eu acho difícil. Eu acho que você também não acha fácil. Pedir perdão, amados, não é fácil. Principalmente quando você pensa assim, ela que tem que vir primeiro, foi ela que começou. Eu não vou falar, eu vou esperar para amanhã, eu quero ver a atitude dela. Quem nunca fez isso? Pedir perdão não é fácil. Então ele não só se arrependeu, tem muitos maridos que se arrependem até, mas não pedem perdão. Tem muitas esposas que até se arrependem. Poxa vida, eu acho que eu exagerei, mas não pedem perdão. Acha que o tempo é que tem a obrigação de cobrir, mas na verdade nós precisamos, não é fácil. Aquele jovem, ele caiu em si, ele se arrependeu e ele colocou no seu coração o propósito de pedir perdão.
Irmãos, e ele não foi com aquele propósito assim cheio da razão, porque tem hora, irmão Robson, que a gente até vai pedir perdão, mas aí vai e mexe na ferida de novo. Tem gente que no pedido de perdão ele começa a confusão de novo. Aquele filho pródigo, ele veio arrependido, e ele veio com um propósito no seu coração. Aprenda esta lição. Ele disse assim consigo mesmo: quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai: eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu não sou digno, pai, eu reconheço, nem de ser chamado como teu filho, meu pai, mas eu quero te pedir a misericórdia, e que o Senhor me coloque lá no arrancho dos trabalhadores, lá, quem sabe perto da estribaria. Eu quero ser como um dos teus trabalhadores. Eu não mereço entrar na tua casa, meu pai, de ser chamado teu filho, de sentar à tua mesa, mas eu quero ser como um dos teus trabalhadores, porque ele sabia que aquele pai honrava os seus trabalhadores, que aquele pai respeitava e tratava bem os seus trabalhadores. Aleluia. Aquele propósito, amados, foi de um homem quebrantado. E quando ele chegou lá, ele disse a mesma coisa que ele colocou no seu coração. Ele não só arquitetou aquilo, mas o seu pai não deu ouvido àquelas palavras. O seu pai estava embriagado por uma alegria, por um gozo extraordinário. Lançou-se no pescoço do seu filho e o beijou. Não se preocupou com o mau cheiro do suor, da estrada, da calma do sol. Ele abraçou e chorou. Foi um abraço longo, foi um abraço gostoso. E antes que o seu filho terminasse de dizer todas aquelas palavras, ele já estava acenando para os empregados, para o chefe do rebanho: ei, mata o rebanho. Para o chefe das joias: ei, traga um anel. Para o chefe do guarda-roupas: ei, traga um vestido novo. E começou a arquitetar uma festa de alegria, e eles se regozijaram pela volta daquele filho. Jesus estava tentando descrever, queridos, o gozo no céu, quando nós tomamos a decisão, nos arrependemos e nos humilhamos. O céu se alegra. Este pai do filho pródigo é o nosso Deus, e ele se alegra quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que somos pecadores e nos lançamos ao pescoço dele e choramos e dizemos: Senhor, não sou digno, mas tenha misericórdia de mim pelo sangue do teu filho que foi derramado no Calvário. E quando o Senhor olha para você, ele não vê mais um pródigo, ele não vê mais um filho maltrapilho, ele agora vê você como um filho, seu filho, aquele que morreu no Calvário por ti, porque você está com a marca do sangue do filho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então não sejamos pródigos, amado, em casa. Valorizemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. O nome graça já diz, é graça de graça, mas não é barato. Custou o sangue do Cordeiro, o sangue do seu Filho foi derramado para que nós pudéssemos ter acesso a esta graça. Valorize também os relacionamentos familiares. Esposo, valorize a esposa. Esposa, valorize o esposo e honre o esposo que você tem, porque a Bíblia nos orienta assim. Filhos, obedecei os vossos pais, porque tem filho que quando a mãe começa a dar conselho, ela já torce o bico, já não suporta mais ouvir o conselho da mãe. Está sendo pródigo em casa. Se Jesus voltar, você pode ficar no arrebatamento da igreja. A orientação da Bíblia é que os filhos devem honrar os pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Vida longa na terra e a mão de Deus sobre você, a mão que guarda, que prospera, que livra. Então honre os seus pais.
Se você honra os seus pais hoje, você vai sofrer menos quando Jesus escolher ele para a eternidade, porque você vai ter certeza que você fez tudo aquilo que você deveria ter feito para honrar a sua mãe, para honrar o seu pai, para abençoá-lo na velhice. Porque tem filho, amados, que chora rios de lágrimas ao lado do caixão, mas não é de paixão, é de remorso pelo mau filho que foi. Não seja pródigo em casa, ame os seus pais, obedeça os seus pais em Cristo. Aleluia. Que o Senhor nos dê graça e nós possamos ter esta atitude de chegar na presença de Deus como filho pródigo, porque nós temos o hábito, por causa da natureza adâmica que mora em nós, de nós acharmos que nós estamos fazendo tudo certinho. Quer uma prova? Quando você vê alguém que diz que é crente, mas não se comporta como você se comporta, você já tem uma métrica para julgá-lo, não tem? Às vezes o camarada é crente, até batizado pelo Espírito Santo, mas tem um comportamento diferente, usa umas coisas diferentes, e a gente já faz uma métrica para julgar a crença dele ou dela. Isso quer dizer que a gente se acha, mas devemos chegar na presença de Deus. Pai, eu não mereço, eu sou um pecador, mas tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Porque o caminho do céu é estreito, a porta é apertada, amados, e precisa de muita comunhão com Deus, obediência à sua palavra e renúncia do nosso próprio eu, para nós chegarmos lá. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.